Hoje pela manhã, amados, nós compartilhamos mais uma vez e falamos sobre a importância da unidade. Vimos aqui o princípio da primeira menção de Gênesis capítulo 2, quando depois do Pai preparar todas as coisas e trazer o homem e a mulher à existência, Ele diz o motivo pelo qual homem e mulher são chamados à existência, e eles se casam tornando-se uma só carne. Muito mais do que falar em casamento, muito mais do que o princípio do casamento, ali em Gênesis 2, o Pai disse que eles deveriam se tornar uma só carne, e o que Deus uniu, não separasse o homem. E depois de tantos anos, e nós veremos esse princípio da unidade, de Gênesis a Apocalipse. O Pai ama a unidade. O Pai ama, Ele interage, sendo Pai, sendo Filho e sendo Espírito Santo, mais um. E a gente viu aqui, que em Efésios 5:32, quando estava se ensinando sobre a importância do casal, viver os princípios do céu na terra, para que o casamento dê certo. E em Efésios 5:32, Paulo diz, grande é esse mistério. Mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. É mais do que um relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal entre homem e uma mulher equilibrado, segundo os padrões de Deus, é a expressão da relação entre Cristo e a igreja. Quer ver como Cristo ama a igreja? Olhe para o Joel, como ela cuida da Sirene. Quer ver como a igreja está intimamente ligada ao seu esposo? Olhe como a Márcia vive com o Carlinhos, e assim sucessivamente. Olhe para a vida do casamento do Fábio, da Jaira, com todas as limitações, e nós precisaremos encontrar o relacionamento entre Cristo e a igreja. A unidade do casal é a unidade de Cristo e a igreja. Nós vimos aqui de manhã que Jesus também, antes de ir para a cruz, ele, na oração sacerdotal, em João 17, ele orou. E as suas últimas palavras do seu ministério aqui, antes das palavras ditas na cruz, juntamente com os discípulos, ele orava ao Pai, ele orava para que fôssemos um, porque esse é o modelo do céu. O Pai deseja e ama a unidade. O Pai não tem prazer na divisão. Satanás interpelou a vida de Adão e Eva, tentando Eva, a mulher, a humanidade, e ela caiu e perdeu-se a unidade. Eles foram expulsos da presença do Pai. Aquele primeiro casal perdeu a unidade com o Pai. Isso é muito sério. Ora, então por que você está dizendo que Adão é a figura de Cristo? Se Adão teve que ser expulso do jardim com Eva, exatamente, Cristo iria mais tarde se fazer pecado por nós. Mesmo não tendo pecado, Ele ia tomar uma forma como se tivesse pecado, não tendo pecado. Para quê? Para restaurar a Eva que tinha caído. Ou seja, Deus não desiste da humanidade. Deus não desiste de mim, de você, não desiste da unidade. O Espírito Santo desceu sobre a vida da igreja, depois de Jesus ter orado para que eles fossem um. O que aconteceu? Era um coração e a alma dos que criam. Atos 4:32, ninguém considerava propriamente seu aquilo que era comum, tudo lhes era comum, nada era próprio, unidade. E a unidade, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 3, é algo promovido pelo Espírito Santo. Nós preservamos, nós respeitamos, mas a unidade que nós falamos é a unidade do Espírito. É a unidade de João 17. Não é um saco de batata. Não é estar inserido num saco de batata. É ser um purê de batata. Nos perdemos nesse relacionamento e nos encontramos nele quando nos tornamos um. E para nós vivemos a unidade que o mundo vai crer, que o mundo verá a glória de Deus. Quantos crentes falam em evangelismo? Quantos crentes falam em sair pelos hospitais, fazendo grandes obras? Isso é extraordinário e nós devemos fazer, mas nem sequer consegue viver em unidade. E se nós não estamos vivendo em unidade com os nossos irmãos, é porque nós não estamos andando no Espírito. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é andar no Espírito. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite, andando no Espírito. Amém, amados? Por favor, por gentileza. Pai, nós pedimos aqui, Espírito Santo, a Tua ajuda, porque a gente não pode falar de nós mesmos aqui.
e nem sequer queremos, não temos condições de pregar se não for pelo Teu poder, Espírito Santo. Então que as ideias humanas, os pensamentos naturais, aquilo que é natural, carnal até da nossa parte humana, seja desprovido, e só Tu fales aos nossos corações, é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 25, é necessário fazer essa leitura. Essa ministração, se o Pai permitir, no domingo que vem, eu vou ministrar Gálatas capítulo 5, versículo 26, do capítulo 6 até o 5. No encontro da manhã, se o Pai permitir, se Jesus não voltar, domingo que vem, eu termino essa ministração. Ok, amados? Uma novela, pastor Nadinho? Não, uma sequência. Digo porém, Paulo está falando com irmãos, com a igreja. Como nós vamos participar da ceia, quero nessa noite me dirigir aos irmãos. Como Paulo, na maioria das vezes, e no seu ministério, nas suas epístolas, ele tratou de se dirigir aos irmãos. Ele tratou de corrigir rotas. Você corrige rotas na sua casa? Você tem que às vezes falar, pessoal, vamos parar aqui, vamos acertar aqui, vamos conferir aqui, a gente saiu daquele ponto que era o ponto certo, precisamos retomar? Pois é, precisamos corrigir rotas, é o que faremos. Digo, porém, andai. Você que gosta de marcar a Bíblia, grife esse verbo, andar. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência é desejo exagerado pelo pecado. Uma coisa é você desejar o pecado. Não há quem não peque. Outra coisa é você viver no pecado e outra é você pecar. Mas não é sobre isso que iremos falar. Porque a carne, preste atenção nisso, a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. Carne e espírito. Estes se opõem um ao outro. São contrários. Não tem prazer um no outro. Não tem aliança. Não tem acordo. Se opõem. Para quê? Para que não façais o que quereis. É o que está escrito no versículo 17. 18. Mas, se sois guiados. Perceberam? Começou com andar. Agora vem mas. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Guarde muito essa declaração, que aqueles que vivem debaixo das obras da carne não herdarão o reino de Deus, herança. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E Paulo vai dizendo aqui, ele tinha falado sobre andar, sobre ser guiado, e até essa porção ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele diz assim, se você já nasceu de novo, se vivo, é possível você andar no Espírito. Todos os que nasceram de novo, receberam o Espírito de Deus. Receberam o Espírito Santo no seu espírito regenerado. Ezequiel 36, 26. O indivíduo se torna igreja quando ele começa a responder ao Pai, a Deus, que é Espírito, segundo João 4. E nós respondemos a Deus, que é Espírito, pelo Espírito novo que recebemos.
Quando recebemos o Espírito novo, fomos vivificados, saímos da morte para a vida. Quando recebemos o Espírito novo, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Quando recebemos o Espírito novo, nos tornamos filhos de Deus. Perdemos uma filiação diabólica e nos tornamos filhos de Deus, de acordo com João capítulo 1, versículo 12 e 13, e de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 1. Ser filho de Deus é algo irrevogável, é algo eterno. Uma vez que nos tornamos filhos de Deus, nascemos de novo, porque a cruz do nosso Senhor Jesus, a obra da morte, ressurreição e glorificação de Jesus, teve efeito da fé em nossas vidas, nascemos de novo. E Deus não é um pai que tem filho hoje e amanhã não tem mais. Quem nasceu de novo, se tornou filho de Deus, não nasceu por suas obras, mas pela graça do Pai, está nas mãos do Pai para sempre, porque Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Amém, amados? Então, e a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,7, que aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Então isso é ser igreja, isso é ser cristão, é ter um espírito novo, e é ter o Espírito Santo de Deus habitando em mim. É mais do que novos costumes, é mais do que questões certas ou erradas, é mais do que novos procedimentos. Ser nascido de novo é ter sido justificado pela fé e ter o Espírito habitando em mim. O versículo 16 de Gálatas 5 que nós lemos diz: andai em espírito e jamais satisfareis as obras do corpo. Perceba que não é fique no Espírito, esteja no Espírito, mas é ande. E nós só podemos andar no Espírito, porque o Espírito já habita em nós. Quem não nasceu de novo não pode andar no Espírito. Ele anda na carne, e tem mais, ele não só anda na carne, ele anda numa natureza maligna. Porque existe a natureza maligna, a natureza humana e a natureza divina. Você pode repetir, por favor? A natureza maligna, a natureza humana e a natureza divina. Quando nós nascemos de novo, nós perdemos a natureza maligna, ganhamos a natureza divina. No entanto, ainda continuamos com uma natureza humana. Não há mais uma guerra do maligno e do divino dentro de nós, mas nós temos uma natureza humana. E Paulo está dizendo para a gente andar em espírito e jamais daremos satisfação às obras da carne. É importante nós entendermos o porquê Paulo escreve essa epístola aos irmãos da Galácia. Esses irmãos da Galácia receberam o Evangelho que não foi aprendido por Paulo, mas foi-lhe ministrado por divina revelação. E ele escreve essa epístola para corrigir rotas, porque aquela igreja que começou desfrutando do Evangelho, a boa notícia da morte e ressurreição, não das obras humanas para ser aceito diante de Deus, mas as obras do divino Cristo que nos fez aceito diante do Pai. Ele chega em Gálatas capítulo 3 e diz assim: vocês são tão insensatos assim, que tendo começado no Espírito, está falando com uma igreja, irmãos, vocês começaram a vida cristã certinho no Espírito, agora vocês vão andar e vão terminar na carne. E eu quero dar um destaque para Gálatas 5,13 também, onde Paulo diz que nós, a igreja, aqueles que temos o Espírito, fomos chamados à liberdade. Se tem alguém que é livre, se tem alguém que tem direito a escolhas, porque a gente vê um tipo de cristianismo por aí que parece que o crente é um cara preso, e aquele que não é crente, ele é um cara livre. Pois eu quero dizer, isso é o contrário. Paulo está dizendo aqui em Gálatas 5,13 que nós fomos chamados à liberdade, mas ele traz uma recomendação: não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Tempo da graça. Não use a liberdade que você tem para dar ocasião à carne. Paulo está dizendo: basta andar no Espírito.
Andar na lei. O que é andar na carne? Andar na carne é andar na lei. Andar na lei é andar no esforço próprio. É lutar para agradar a Deus. Andar na lei é andar na carne. Andar na carne é fazer obras que possam fazer com que eu me sinta merecedor diante de Deus. Isso é andar na carne. Andar na carne não é fazer simplesmente coisas que desagradam ao Pai. É mais do que isso. Andar na carne é fazer o mal, como também é fazer o bem, baseado em mim mesmo, não no Espírito Santo de Deus agindo na minha vida. Isso é andar na carne. Se estamos agindo por nós mesmos, estamos ativando a nossa carne. Se estamos fazendo por nós mesmos, pode ser certo, mas estamos ativando a carne. Não há necessidade de métodos. Nós não estamos à procura de métodos. Há necessidade de andar no Espírito. Não existe fórmula cristã. Não existe fórmulas para a vida cristã. Certo, Edu? A gente não vai se movendo e mudando novas maneiras de viver a vida cristã. Não existe. Nós temos visto tantas conversas, tantas histórias, tentando substituir um princípio da vida cristã. Não existe possibilidade de vida cristã se não andarmos no Espírito. Já falei várias vezes, ainda que estou usando Gálatas, mas vou mencionar novamente, amados. Por favor, nós não estamos falando em andar no Espírito para você ir para o céu. Nós não estamos falando de ser cheio do Espírito Santo para ir para o céu. Ninguém vai para o céu porque é cheio do Espírito Santo. Nós vamos para o céu porque o Espírito Santo entrou em nós. Porque nós nascemos de novo. Porque Jesus fez tudo certo. Nós vamos para o céu por causa do sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas e pagou todo o preço pelo nosso pecado. Nós estamos falando de andar no Espírito para viver uma vida que glorifica ao nosso Pai na terra. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos filhos, entramos no céu. Quando nós andamos no Espírito e somos cheios do Pai, nós vivemos nessa terra como servos do Senhor Jesus Cristo e cumprimos a missão que Ele nos entregou. Então não há necessidade de métodos. Existe o permanecer, o andar no Espírito. Jesus não pediu para aqueles irmãos, imagina você está diante do ressurreto. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos morrendo de medo. Jesus se apresenta diante deles ali em Lucas 24. Há detalhes extraordinários daquele médico e diz assim: olha, eu estou aqui, toque em mim. Vocês agora são participantes da minha morte e ressurreição. Ou seja, resolveu na morte o problema do pecado. Vocês ressurgiram, resolveu agora a questão da vida de vocês. Vocês estão em mim, eu estou em vocês. E aí Jesus diz assim: não façam nada sem antes vocês serem cheios do Espírito Santo. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles. Eles tinham o Espírito Santo, mas porque eles tinham o Espírito Santo, agora eles poderiam ter a plenitude do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. E não é ser cheio do Espírito Santo para ir para o céu, é ser cheio do Espírito Santo para viver o cristianismo aqui na terra, é ser cheio do Espírito Santo para viver o céu na terra, é ser cheio do Espírito Santo para viver os princípios do céu no meio das trevas, é ser cheio do Espírito Santo para ser um contraste entre aquilo que é luz e aquilo que é trevas, é ser cheio do Espírito Santo para ser um contraste entre aquilo que é amargo e doce, é ser cheio do Espírito Santo para ser um contraste entre aquilo que é limpo e aquilo que é lixo, entre aquilo que é justiça do homem e aquilo que é justiça de Deus. O andar. A maneira prática de andarmos no Espírito, poderíamos falar tantas coisas aqui, mas Paulo falou em Colossenses 4:2, como em Efésios 6:18, é orando em todo o tempo. Uma vida de oração, um posicionamento de oração.
andar no Espírito. Você não precisa orar para ir para o céu. Quando você entrou no céu, quando eu entrei no céu, quando nós entramos no céu, nós estávamos no inferno, e de repente nós estávamos condenados à morte, e de repente, por uma misericórdia e bondade de Deus, nós ouvimos o evangelho da graça de Deus, nós ouvimos sobre o fato de que nós estávamos separados de Deus, nascemos para um propósito, o pecado entrou em nossas vidas, nos separou de Deus, nós morremos, fomos condenados à morte, morte eterna separada do Senhor. O Evangelho chegou, nós ouvimos o Evangelho e nós cremos. Naquele dia que nós cremos, que nós nascemos de novo para o Pai, nós entramos na vida eterna. Resolveu o nosso futuro. Mas e o nosso presente? Resolveu a questão do céu e do inferno. Mas e a questão da terra? A questão do viver na terra. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Tem a ver com andar no Espírito. No versículo 17 de Gálatas, nós já vimos, eu gostaria de repetir, que existem duas forças opostas lutando. Não é a maligna e a divina. Não. É a divina e a humana. Porque nós somos seres humanos. E com relação ao ser humano, a sua carne é fraca. O espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. O que é a carne? Filé mignon, pastor Nadinho? Contra filé? Picanha? Músculo para fazer sopa? Não. A carne é tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais. A carne é a condição caída. A carne são os desejos humanos distorcidos pelo pecado. Os desejos humanos distorcidos pelo pecado. A Bíblia diz que Jesus venceu o pecado na sua carne. Diga, Jesus venceu o pecado na sua carne. Então o que é o Espírito nesse caso? É o próprio Espírito Santo que veio habitar em nós e nos fez novas criaturas. É fato que alguns dizem que a carne foi erradicada. E os que estão em Cristo crucificaram a carne. Não é assim? Já vamos falar sobre. Então fala assim, não, mas se crucificou a carne, como tem a carne? Mas eu sei que na tua experiência de vida, e como a própria palavra de Deus mostra, existe um erro. Mesmo nascidos de novo, mesmo justificados, não há mais pecado algum que possa nos condenar. Estamos na vida eterna, mas você sabe que ainda há carne em nós. Porque enquanto estivermos nesse corpo mortal, e a carne é uma coisa tão séria, que a carne não herdará a vida eterna. Nós receberemos um outro tipo de corpo, porque esse corpo da carne, que é o corpo do pecado, não serve. Não dá. E aí vem Paulo e começa a falar das obras da carne. Ou seja, a carne é invisível. Não é aquilo que a gente vê, nós não estamos falando disso. Mas nós estamos falando das obras do homem que não são feitas em Deus. E porque as obras do homem não são feitas em Deus, ele entra nos pecados. Está falando com a igreja ou com o mundo aqui? Você acha? O que você acha? Que Gálatas, Paulo está falando com dois tipos de gente, que não nasceu de novo e que nasceu de novo, com gente que é igreja e com gente que não é igreja? Eu acredito que ele está falando com a igreja. E ele fala as obras da carne. Nós podemos subdividir as obras da carne que Paulo ministra aqui, irmãos, em 3 divisões. Se podemos dividir em 3 divisões, né? Podemos dividir em 3 pontos. Primeiro, área relacionada ao sexo. Prostituição, impureza e lascívia. Tens visto isso na terra? Tens visto isso no lugar onde você vive?
prostituição, impureza e lascívia, tudo aquilo que é distorção sobre vida sexual, que Deus planejou para homem e mulher, marido e mulher, para a implantação, para a multiplicação de filhos à semelhança de Cristo, para a implantação do teu reino na terra. A segunda área que ele fala sobre obras da carne, religião, idolatria e feitiçaria. Porque as obras da carne não atingem apenas a nós mesmos, mas também o nosso próximo e a Deus. E o terceiro grupo de obras da carne, ele fala das áreas de relacionamento. E ele diz: inimizades, porfias, ciúmes, ira. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então, quando eu peco, quando na minha ira eu dou lugar ao pecado e ajo por mim mesmo, não pelo governo do Espírito. A ira aqui no caso é excesso de raiva, discórdia, desunião. Estou falando com um crente hoje aqui. Você só vê desunião no mundo? Você vê desunião entre os irmãos? Você vê confusão, ciumeira, briga entre os irmãos? Você vê? É sobre isso que Paulo está lidando. Dissensões. O que são dissensões? São divisões ferozes. O termo está relacionado a isso. Gente que se divide com o outro de tal forma que se torna feroz a relação, que não quer mais nem sonhar em ver por perto, como se isso adiantasse e resolvesse alguma coisa. Facções, falsas doutrinas e inveja. E é interessante que Paulo aí continua dizendo assim: e coisas semelhantes a essas, ou seja, as obras que o homem realiza sem o governo no Espírito Santo de Deus, são obras que desagradam ao Pai, desagradam Ele mesmo e desagradam o mundo ao seu redor, e são obras que a relação não termina, ela continua e vai embora, e coisas semelhantes a essa, que nós poderíamos aqui levantar a lista, porque temos a liberdade dada pelo Espírito por intermédio de Paulo. Coisas semelhantes a essa, você pensa o que você quiser, obras da carne. No versículo 21, Paulo diz que os que tais coisas, ou seja, os que tais obras cometem, não herdarão o reino. Ele não está falando que as pessoas que cometem isso, se são nascidas de novo, não entrarão na vida eterna. Ele está falando de herança do reino, porque vida eterna é um assunto, herança do reino é outra, porque se são irmãos de verdade, estão na vida eterna. Ele está falando sobre herança do reino, ele está falando sobre viver de tal forma que não manifeste vitória na sua vida, não manifeste luz. Por isso que Mateus diz a respeito da igreja que é luz, Mateus 6, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão as tuas trevas. Por quê? Porque o mundo sem Deus, quer queira ou não, você sabe, ele espera de muito mais de nós cristãos. Espera ou não espera? Você espera muito mais de alguém que carrega o nome do Senhor Jesus. Alguém que diz ser igreja. Você não aguarda, você não espera essas obras. Mas infelizmente, se nós não nos enchermos do Espírito, nós não somos guiados pelo Espírito. E se nós não somos guiados pelo Espírito, nós não andamos no Espírito. E se nós não andamos no Espírito, justificados pela fé, debaixo do sangue de Jesus, nós podemos obrar, realizar essas obras que não são feitas em Deus, são feitas por nós mesmos, tentados por Satanás, que está fora de nós, não dentro de nós. O fruto do Espírito, Paulo vem aqui dizendo, o que a carne faz é chamado de obras, o que o Espírito faz é chamado de fruto. Você tem o Espírito em você? Tem. Romanos 8 diz que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele clama, Abba Pai. Você tem um Pai Celestial?
Tem. O Espírito já levou a fé em Jesus Cristo, já recebeu Jesus. Então você tem um Espírito dentro de você que clama, Abba, Pai. E agora quando nós desenvolvemos essa nossa relação com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, nós seremos cada vez mais fortalecidos para vivermos a realidade do fruto do Espírito. Você percebeu aqui, querido, no versículo 22, que não diz, ao contrário do que diz lá, as obras da carne são, diz assim, o fruto do Espírito é? Ué, errou, está errado, porque vai dar aqui uma relação do fruto do Espírito, então por que não coloca no plural, coloca no singular? Porque todos os frutos derivam do amor. Porque todos os frutos do Espírito, se você olhar cada um deles, e nós leremos agora, você verá que o fruto do Espírito é o próprio Deus. Por que é o fruto? Fruto é tudo aquilo que deriva da árvore. Fruto é o resultado da vida da árvore. Amém, amados? Fruto é o resultado da vida da árvore. Por isso se chama fruto. A carne é o que herdamos de Adão, mas o fruto do Espírito é o que herdamos de Cristo. Aleluia. Você pode dizer, Deus me fez co-herdeiro juntamente com Cristo. E nós podemos subdividir também em 3 grupos o fruto do Espírito, que é o próprio amor. O primeiro grupo, amor, alegria e paz. Você pode repetir? Qual a necessidade do Brasil nesses dias, pessoal? Qual a necessidade das empresas que se tornaram tão céticas, pessoas invejosas, pessoas que puxam a cadeira do outro, tiram o lugar do outro? O que as empresas estão precisando? O que os relacionamentos conjugais estão precisando? O que pais e filhos estão precisando? O que as células estão precisando? O que é amor, alegria e paz? É o quê? Fruto do Espírito. Um fruto é Deus. Amém? O terceiro grupo. Então o fruto do Espírito gera algo em mim. Primeiro grupo. Segundo, vai gerar algo em mim que vai lançar para fora longanimidade, benignidade e bondade. Você pode repetir? Longanimidade, benignidade e bondade. Onde a gente pratica isso? Diga assim, com aqueles que nos irritam. Com aqueles que, onde é que a gente vai praticar o fruto do Espírito? Com aqueles que nos irritam. Longanimidade, benignidade, bondade. Por isso que o Evangelho, presta atenção, por isso que é fruto do Espírito, não é fruto da mente, não é fruto da intenção humana, é algo divino. O fruto do Espírito é divino. A obra da carne é uma mistura entre o humano e o maligno, mas o fruto do Espírito é só divino. Diga, o fruto do Espírito é divino. E o divino habita em mim. Por isso é possível esses frutos se manifestarem na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por favor, pode parecer um pouco babaca, mas isso é coisa de família. Por que às vezes a gente pede para você falar para o outro? Para ver se marca mais forte no coração, né? Diga para o seu irmão,
Não somos chamados para lutar contra a carne, e sim para andarmos em espírito. Quando andamos no espírito, espontaneamente, quando andamos no espírito, consequentemente, aleluia, vencemos o desejo da carne. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Agora o negócio vai ficar complicado. Paulo está falando com aqueles crentes que gostavam de viver debaixo da lei. Paulo estava falando com aqueles religiosos que gostavam de viver na meritocracia. Olha o que eu faço certo e olha o que você faz errado. Vamos falar sobre isso semana que vem. Olha a minha vanglória. Olha como eu, comparado a você, eu estou num nível maior. Mas eu quero dizer para você, queridão, a vida cristã é uma vida sem esforço. A vida cristã, o primeiro passo dela é uma vida sem, diga assim, sem esforço. Você faz esforço para ficar sentado? Vou sentar também. Vou pregar sentado. Efésios capítulo 1, vou de novo aqui, do capítulo 1 até o final do capítulo 3, fala da nossa posição. Nós estamos assentados em Cristo. A vida cristã começa quando nós descansamos do Senhor. A gente foi feito no 6º dia, no 7º dia, no primeiro dia da nossa vida, foi o dia de descanso do nosso Pai. Nós começamos a nossa vida num feriado com Deus, descansando nele, porque Ele é o nosso descanso. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1, descansando. Quando nós estamos descansando no Pai, nós estamos nos enchendo. E porque a gente descansa nele. Às vezes a gente está tão cansado, não é, pessoal? Aí você vem no encontro assim, você vai numa célula, você conversa com o irmão, você pega a palavra de Deus lá na sua casa, você coloca um cântico, você dá uma saidinha de lado e para ali, para lá e começa. Seguro estou nos braços daquele que tu nunca me deixou. E aí começa aquele negócio, e você vai descansando, aí você vai só se soltando, vai relaxando, aí você, o que acontece? Você levanta e começa a andar. Só anda quem descansa, e quem descansa está se enchendo. É só em filme, gente, é só no filme do Super-Homem que avião, os caras abastecem voando. Os caras colocam gasolina em carro, é só nos Velozes e Furiosos, aquilo lá é tudo conversa mole. Para abastecer precisa parar o carro, amigão. Parar. Você para o carro, você fica lá sentado, aliás, cuidado quando você for abastecer. Você fica lá tão descuidado, você pede R$50, você não vai lá ver. O cara põe 20 contos, você paga 50 lá com o teu cartão, ele pega 30 para ele. Cuidado, nem em todos os lugares, mas cuidado. Então você está lá sentado. E está, o quê? Abastecer. Sabe o que você está fazendo aqui? Sabe o que você está fazendo? Você está se enchendo do Espírito hoje aqui domingo para poder andar durante a semana. Sabe por que eu não deixo de congregar? Porque eu preciso me abastecer. Eu preciso me encher. Eu preciso estar com a igreja. Porque é uma das maneiras de estar cheio do Espírito, mesmo sendo igreja. Eu preciso estar com os outros, para ser fortalecido. É uma coisa doida. Quanto mais congrega, mais congrega. Quanto menos congrega, obviamente, menos congrega. Diga para o seu irmão, sente, para poder andar. Então não são virtudes naturais, e sim espirituais. Amém? Diga para o seu irmão, devemos e podemos andar no Espírito. Mas pastor Nadinho,
O versículo 24 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por que parece que tem um negócio? Pô, se crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências, por que eu devo agora não andar na carne, se ela já foi crucificada, e sim andar no Espírito que habita em mim? Vamos dar uma olhada em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10. Presta atenção. Versículo 5 de Colossenses capítulo 3. Olha só. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Percebeu aqui? Membros que estão sobre a terra. Aquilo que é inerente ao homem, sem o governo do Espírito Santo. O que é? Prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7, olha agora, olha como Paulo fala. Nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vocês viviam nelas. No outro tempo, vocês não tinham possibilidade de andar diferente, porque vocês não tinham o Espírito. Vocês eram subjugados. Mas olha o versículo 8. Mas agora, oh aleluia, diga aleluia. Mas agora o quê? Agora que eu tenho o Espírito na minha vida, e o Espírito Santo habitando em mim, eu sou casa de Deus. Despojai-vos, ou seja, jogue fora o velho. Não basta morrer juntamente com Cristo, é necessário despojar-se daquilo que é velho. Não adianta, meu amigo, você constrói uma casa nova e enche a casa de caco velho, de coisa velha. Quando você reforma um quarto, o que você quer fazer logo após? Você quer tirar aquilo que é velho e colocar o novo. E a Bíblia está dizendo que depois de termos nascido de novo, de termos crucificado a carne juntamente com Cristo, nós devemos mortificar os nossos corpos. Corpos como? Nos despojando. Despoje-se de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Crente mente. Não, mas crente não mente. Crente não mente, ele é nascido de novo, ele vai para o céu, e eu vou te perguntar, mente ou não mente? Mas lógico que mente, dependendo da situação. Se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele for apertado lá, ele mente, e mente feio, e desagrada ao Senhor, e entristece o Espírito Santo da verdade que habita nele. Por isso que quando um crente não está cheio do Espírito Santo, ele mente adoidado no seu comércio, mente à vontade, para buscar os seus próprios interesses, mas mente que nem, não está não. Fala que eu não estou, não está. Não mintais uns aos outros. Olha agora, pois já que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Oh, aleluia! Efésios 2,10 diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vida cristã normal, diga assim: despojar, vestir e renovar. Novamente. Novamente. O que é despojar? Lançar fora aquilo que ainda está impregnado na natureza humana, não na natureza maligna. Despojar e renovar. Diga aleluia. Amém. Pastor Nadinho, tá bom. Como faz isso? Vamos para o prático. Vamos para Romanos capítulo 6. Vamos para a Bíblia que é melhor. Você ama a palavra de Deus? Você ama os mandamentos? Ama ou não ama? Não ouvi? Você tem prazer na lei do Senhor, na sua palavra? Quando a palavra vem do Senhor, você se rende, você não discute, você sim, Senhor. Isso é um grande sinal que o Espírito Santo habita em você. Amém? Grande sinal. Você se rende à palavra. Olha Romanos capítulo 6, versículo 11 a 14, é lindo demais.
assim também vós. Paulo tinha falado em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Sabe o que você vai dizer amanhã para a sua carne? Quando você levantar, quando eu levantar? Fique sabendo isso, velho homem. Você foi crucificado. Fique sabendo isso. É sabendo. Não é tendo sabido. É sabendo isso. Romanos 6,6. Mas olha agora o verbo. Assim também vós considerai-vos. Considere-se. Considere-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque eu me considero morto para o pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas porque nós nascemos de novo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não vai ter mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, você não está mais debaixo daquilo que é certo ou errado, mas você está debaixo do Espírito da graça do Senhor Jesus Cristo. Que poderosa palavra é essa? Vida cristã não é essa luta diária contra o pecado. Vida cristã é a luta que desiste de lutar contra a carne e se rende à vida do Espírito. Diga para o seu irmão, não lute contra a carne. É o Espírito Santo de Deus que luta por você. Como eu posso andar no Espírito? Me considerar morto para o pecado, vivo para Deus, aquilo que Cristo Jesus já fez na cruz e aquilo que precisa acontecer no dia a dia. Presta atenção. Duas coisas para andar no Espírito: declarar e crer naquilo que aconteceu no passado, que Cristo fez por mim, e no meu dia a dia, diga, dia a dia, Cristo viver em meu lugar. Não basta declarar que Cristo morreu e ressuscitei com Ele. Isso já bastou para a vida eterna. Agora, para viver na terra, eu preciso, a cada dia, para andar no Espírito, é andar em Cristo. É Cristo viver em meu lugar. Amém? Vamos ler Gálatas 2, 19 e 20 para a gente terminar. E 2 Coríntios 5, 14. Então vamos lá. Gálatas 2, 19 e 20. Queria pedir para você ler com o Espírito novo que há em você, com a vida de Deus, com o sopro divino que está sobre sua vida. Vamos lá? Gálatas 2, 19, 20. Que glória poderosa. Vamos ler? Porque eu, Santa Bárbara do Vila Nova Coruçá, pelo amor de Deus. Onde você está? Não está colocando o texto aqui? Ah, não está colocando. Ah, mas nem na lateral? Tá? Tá ou não tá? Tá bom. Então eu vou ler e você vai dar glória a Deus aí, tá bom? Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu tenho uma vida que eu vivo na carne, os embates do dia a dia, as tentações, as pressões, as iras. Eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não aniquilo a graça de Deus, porque a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu debalde, e Cristo não morreu debalde, porque eu estou debaixo da graça. E nós estamos debaixo da graça. Diga para alguém aí, esse príncipe que está do teu lado, essa princesa: o Espírito habita em mim,
habita em você, o Espírito habita em nós, mas tem algo mais. Necessitamos ser guiados, e tem algo mais. Devemos e podemos andar no Espírito. O mundo em que vivemos está aguardando, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. O mundo ao nosso redor, cheio de inveja, prostituição, adultério, mentiras, ódio, maledicência, inimizade, inveja, porfia, está clamando pelo fruto do Espírito, que é Jesus, que está e habita em nós. Seja fortalecido pelo Espírito Santo para viver esse andar no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.